Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso curso básico de Java. Esse curso é justamente voltado para você que quer entrar no mundo da programação. Não precisa ter conhecimento anterior, não precisa ter prática, nós vamos começar do zero, justamente para que você possa vir para a área da TI, se envolver nesse mundo que está cheio de vagas, com várias oportunidades e que tem excelentes salários. Tá bom? Mas antes de começar, eu vou pedir para você já deixar o seu like aqui embaixo no vídeo e também para se inscrever aqui no canal. Isso ajuda demais a deixar esse conteúdo relevante e ajudar, se tudo der certo, algumas milhares de pessoas com esse treinamento. Para a gente começar, eu vou dizer para vocês que eu criei aqui no canal Espertos Tech um clube de membros. Esse clube de membros é único e exclusivamente se você achar que deve apoiar o canal financeiramente. Então, assim, fica a seu critério, não é obrigatório, esse treinamento é totalmente gratuito, sem pegadinha, tá bom? Essa parte de membros é basicamente caso você ache que valeu a pena, que o conteúdo foi bom e que você quer suportar o canal de alguma forma. Tem 4 opções aqui, como você pode ver na tela, e essa você escolhe aqui desde R$ 4,99, que é o valor de uma passagem de ônibus, basicamente, até R$ 19,99, é um valor mensal, você cancela quando você quiser, então fique à vontade. Agora, se você não puder contribuir financeiramente com o canal, não tem problema nenhum, mas eu vou pedir uma coisa para você. Se inscreve aqui no canal, vamos fazer com que todas as pessoas que assistirem esse treinamento estejam inscritos no canal e deem um like. E muito importante, para esse vídeo ficar relevante e chegar ao máximo de pessoas possível, compartilha. Compartilha na sua escola, na sua faculdade, no seu trabalho, nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais, em todos os lugares. Isso é muito importante. Tudo bem? Agora que eu já dei o meu recado, já fiz o meu jabá, deixa eu me apresentar para vocês. Para quem caiu de paraquedas, não me conhece, meu nome é Rodrigo Tavares, eu sou arquiteto de software e líder de inovação. Eu tenho uma experiência de mais ou menos 20 anos trabalhando com Java e eu quero justamente trazer nesse treinamento um pouco dessa experiência. Então, a gente vai começar do comecinho, bem comecinho mesmo, e nessa primeira aula eu vou fazer uma introdução à programação, justamente para você que não é da área de TI, que não conhece computador, que basicamente usa ali o seu computador ou o seu celular para redes sociais, e-mail, internet. Aqui a gente vai ter uma introdução para vocês entenderem como que funciona a programação. Então vamos para a apresentação que eu tenho aqui na tela. Vamos lá. Primeira coisa, por que você deveria aprender programação? Então a gente já vê aqui que em 2021, pesquisa prevê carência de 408 mil profissionais de TI até 2022. Isso é muita coisa, gente. 408 mil profissionais. Pensem o seguinte, você precisa sair do meio do todo. O que significa sair do meio do todo? Você precisa justamente se qualificar. E a TI é uma área que está com uma demanda altíssima, pronta para receber vários e vários profissionais. Olha só o que eu tenho mais aqui. Procura-se. Busca por profissionais de TI com menos experiência cresce no primeiro semestre. Também em 2021. E a gente tem aqui, Distrito Federal sofre com a falta de profissionais de TI. E uma mais recente, olha só, Brasil vai precisar de quase 800 mil profissionais de TI até 2025. Então, pessoal, a área de TI é uma das áreas mais inclusivas que existem. Por que eu digo que ela é uma das áreas mais inclusivas? Você não precisa de muito investimento para você aprender. Você só precisa de dedicação. E é justamente isso que a gente vai fazer aqui. Eu estou aqui para passar conteúdo para vocês, mas vocês precisam se dedicar. Não é nada fácil, não cai nada do céu. Você vai precisar fazer, repetir e fazer de novo e estudar. Então, vamos juntos que vocês vão conseguir chegar lá. Se dedicarem, eu tenho certeza que você tem muita chance de conseguir ter sucesso nessa área, que é uma área espetacular e me ajuda há mais de 20 anos, tá, gente? Então, assim, vale a pena, mas precisa de dedicação. Não precisa de faculdade agora, você pode adiar a faculdade para daqui a pouquinho, você não precisa gastar uma fortuna, mas a gente vai ver aqui um pouquinho mais à frente. Vamos lá. Primeira coisa, vamos pegar aqui como exemplo o Steve Jobs, uma frase dele.
Todos nesse país deveriam aprender a programar um computador, pois isso ensina a pensar. Olha só que espetacular essa frase. Aprender a pensar. Nós estamos numa época que a desinformação ela anda circulando assim enormemente nas nossas mídias sociais. Nós precisamos aprender a pensar. Então vamos lá. Mitos da programação, pessoal. Vocês conseguem me dizer aqui quais desses itens aqui são mitos da programação? Olha só, as pessoas acreditam em algumas coisas, algumas delas são mito, outras não. Ó. Você precisa de um computador top de linha para você ser um programador. Você precisa ser um fera da matemática. Não, a programação é uma coisa lógica, você tem que conhecer muito matemática. Você precisa ter um inglês fluente, porque tudo está em inglês, é tudo muito difícil. E normalmente os programadores são nerds que precisam ser antissociais, porque eles precisam dedicar milhares e milhares de horas programando dentro de uma sala escura, sem ter nenhum contato social. Então vamos lá. Ó. Precisa de um computador top de linha. Mentira. Você pode comprar um computador baratinho, usado, para você poder treinar a sua programação. Com 500, 600 reais, parcelado, você vai numa rua de usados, com procedência, tá, pessoal? Com nota fiscal, mas vai numa rua de usados. Em São Paulo, por exemplo, uma rua paralela à Rua Santa Ifigênia é uma rua de usados, onde eles recebem computadores das empresas, computadores que as empresas desprezam, eles recebem e vendem como usados. São ótimas máquinas. E na sua cidade, eu sei que no Rio de Janeiro tem também, mas eu não sei o nome da rua, e nas suas outras cidades também. Então, deixa aqui nos comentários, na sua cidade, se existe uma rua de usados e onde ela fica para o pessoal poder pegar essa informação aqui. Outra coisa, precisa ter inglês fluente. Gente, não precisa. Os termos da computação, obviamente, a grande maioria, a maioria esmagadora são em inglês. Mas esses termos, pessoal, eles podem ser adquiridos no processo de aprendizado. E conforme você for utilizando esses termos em inglês, vai ficar mais fácil para você. Então você vai decorar, não precisa saber falar inglês, não precisa ter inglês fluente. O inglês ajuda? Obviamente o inglês ajuda, mas não é um requisito primordial. E o que você vai aprender daqui para frente, você vai ver que já vai ser o suficiente para o inglês que você vai precisar na programação. E no decorrer do treinamento, em todos os lugares que tiver um conteúdo em inglês, eu vou mostrar para vocês como que você pode consumir aquele conteúdo em português. E isso é bem legal, tá bom? Outra coisa que o pessoal costuma dizer, ó, precisa ser um fera da matemática. Não precisa. O computador faz a conta para você. Então, você não precisa ser um gênio da matemática. No seu dia a dia de trabalho, você vai precisar fazer contas simples. De soma, de soma, subtração, multiplicação e divisão. E, muitas vezes, em alguns casos, uma regra de 3. Lógico, se você for trabalhar numa empresa de arquitetura, desenvolver softwares para engenharia ou trabalhar no setor financeiro, você vai precisar conhecer muito mais de matemática. Mas no dia a dia do programador, normalmente não é tão necessária a matemática assim e o conhecimento básico de matemática, saber bem a matemática básica, que é as 4 operações e um pouquinho de regra de 3, uma coisinha ou outra aqui, outra ali, já é o suficiente. Não precisa ser o fera, ser o expert, o AIS da matemática não é necessário. E, obviamente, a parte mais cômica aqui, você já sabia que não, ser um nerd antissocial, não existe mais isso. Na verdade, o conceito do nerd, na verdade, ficou até popular agora está na moda ser nerd, mas você não precisa ser uma pessoa antissocial, ser uma pessoa reclusa para você ser um programador. Você pode simplesmente, óbvio, no começo da sua carreira você vai precisar estudar muito, mas você não vai precisar se destacar, deixar de fazer suas coisas. É muito importante que você tenha em mente isso. Você vai precisar se dedicar, mas não necessariamente, não obrigatoriamente, você vai ter que fazer isso recluso ou vai perder a sua vida. Não. Gente, não precisa de nada disso. É só ter uma dedicação básica e a gente vai ver isso um pouco para frente, tá bom? Olha só. Como eu disse, esse é um curso básico que não tem nenhum pré-requisito relacionado à programação. Mas você vai precisar da informática básica, tá? A informática básica é isso que eu coloquei na tela aqui para vocês. Então, olha só. Arquivos e diretórios.
os nossos programas são divididos em arquivos e diretórios. Você vai precisar saber como criar um arquivo novo, como separar diretórios no seu sistema operacional, né? Acredito que a grande maioria aqui utiliza o Windows, então assim, é importante você saber arquivos e diretórios. Então, diretórios, as pastas, né, de divisão dos arquivos, tipos de arquivo, o que são arquivos, arquivos básicos e a divisão, onde que são os diretórios, o diretório do usuário, onde fica, quais são as pastas. Procure no Google, que com certeza você vai encontrar alguma coisa. Noções básicas de rede, não precisa ter uma noção aprofundada, mas, por exemplo, como que o computador se comunica? Como que são feitos os endereços dos computadores? Como que um computador encontra o outro na rede? Isso é importante que você saiba. Portas de comunicação. Você sabia que cada tipo de comunicação possui uma porta? Essa porta é justamente utilizada entre programas para trocar informações. O programa que está na porta 80 não é o mesmo programa que está na porta 21. E esses serviços, essas portas de comunicação são importantes. Então, se você não sabe como que é a rede, como que é o IP, como que são as portas de comunicação, procura no Google. Endereço IP, como que funciona, como que são as comunicações, quais são as portas de comunicação numa comunicação TCP/IP, porque isso é importante para você aprender a programar. Não é indispensável, não é que você não pode seguir desse ponto em diante. É que mais para frente, quando as aulas avançarem mais, esse conhecimento vai ser necessário. Então, é importante você, se você não tiver esse conhecimento agora, é importante você correr atrás desse conhecimento. Terminais. Os terminais de comunicação, eu vou abrir aqui um terminal para que vocês possam ver. A gente tem 2 terminais. A gente tem 2 não, nós temos mais terminais. Nós temos terminais no Windows e nós temos terminais do Linux, tá bom? Então, assim, os terminais, isso daqui é um terminal. Eu vou colocar na tela aqui para vocês. Isso daqui é um terminal. Eu posso usar comandos para interagir com o meu sistema operacional. Olha só, eu vou utilizando comandos aqui e eu consigo executar comandos, por exemplo. Lembra que eu falei sobre o IP? Olha só, os meus endereços IPs, como que eu conecto. Vamos supor aqui, ping 172.29.144.1, que é esse IP que aparece aqui. Da onde que vem esse IP? Olha só, está pingando. Você consegue entender o que é pingar um IP? Então, para saber se o IP está vivo, se aquele ponto de rede existe, mais um conhecimento necessário para você. Precisa dele agora, imediatamente agora? Não, mas é importante. Por que você precisa desse conhecimento? Mais para frente, quando nós começarmos a falar em conexão com o banco de dados, etc., vocês vão utilizar esses endereços IPs e portas, ou DNS, que é o endereço de nomes, tá bom? Justamente para poder fazer a conexão com os bancos de dados, com a maioria deles, tá? Então, esse conhecimento é muito importante. E os prompts de comando, eles são normalmente utilizados para fazer validação dos seus endereços de IP, para verificar se a rede está viva ou não, para você poder fazer uma criação de arquivos, para você executar comandos, por exemplo, a gente vai utilizar mais para frente, não se preocupa com isso. Repositórios de código-fonte, eu já vou explicar o que é isso. Não o repositório, mas o que é o código-fonte. Não vamos atropelar, mas você vai precisar executar esses comandos no seu prompt de comando, que é esse terminal que eu acabei de mostrar. E essa informação vai ser importantíssima para você. E serviços de rede, como a gente pode ver aqui na tela, os serviços de rede, por exemplo, HTTP e HTTPS. Quando você coloca o seu endereço lá na sua barra de navegação, no seu navegador, no Chrome, no Firefox, no Edge, no Internet Explorer, você já viu que tem um HTTP ou HTTPS? Então, isso é o protocolo de um serviço de comunicação. E isso indica qual que é a porta. Os endereços, aquelas URLs, o endereço que você usa para acessar, também é importante para você. Então, são conhecimentos necessários para você poder iniciar na programação. Pesquisa, procura no Google, procura no YouTube, que com certeza você vai encontrar várias informações sobre isso, tá bom? Então pesquisem, vocês podem usar inclusive o que está nessa tela para fazer a pesquisa. Como funcionam os diretórios, como funciona a criação de arquivos, quais são os tipos de arquivos,
o que são endereços IPs, quais são as portas de comunicação de rede, como usar o prompt de comando no Windows, no Linux, serviços de rede, HTTP, FTP, SSH, tudo isso você vai encontrar ou no YouTube ou no Google. Então pesquisem, porque são conhecimentos que estão aí disponíveis, gratuitos, para você poder evoluir bem. Eu falei, não vai ser fácil, mas se você se dedicar, você vai conseguir. Tudo bem? Vamos seguir aqui. Agora sim, já passei aqui, já dei os meus recados do que você precisa para começar. Agora vamos direto ao ponto. O que é programação? A programação, ela é justamente uma forma de você trazer ideias do seu mundo real para dentro do computador. Antigamente, nós tínhamos calculadoras. Vamos dizer assim, a máquina de cálculos mais arcaica que nós temos conhecimento antes do computador é a calculadora, né? Calculadora mecânica, né? Você digitava o número, puxava uma alavanca, ninguém aí vai saber o que é isso, mas eu já vi uma dessa. Então, você digitava o número, puxava a alavanca, isso era a calculadora mecânica. Inicialmente, os computadores precisavam única e exclusivamente fazer cálculos. Eles precisavam fazer a maior quantidade de cálculos possíveis. E a gente precisava armazenar esses cálculos. Então, o computador, ele pegava uma ideia, como a gente pode ver aqui na tela. Ele organizava instruções. E essa organização de instruções era a nossa linguagem de programação. Certo? Compreendido? Então, o que acontece? Vamos supor, se eu quisesse fazer um cálculo complexo. Lembra que eu falei para vocês que não precisa da matemática tão profunda assim? Porque, na verdade, quem escreve o programa é quem está pedindo o programa para a gente. Então, suponhamos que alguém vá nos pedir para fazer um cálculo complexo. Vocês concordam comigo que antes do computador eu precisava daquela pessoa sempre para fazer aquele cálculo? Uma vez que eu passo as instruções que essa pessoa tem na cabeça dela para dentro de um computador, ou seja, como fazer aquele cálculo, isso muda porque qualquer pessoa, por exemplo, eu não sou um astro da matemática, nunca fui. Então vamos supor que eu fosse trabalhar como ajudante no escritório de engenharia. Eu preciso saber como calcular a estrutura de um prédio? Não preciso. Por quê? Porque se alguém me entregar um programa que um engenheiro já colocou a inteligência dele, as regras que ele tem para calcular uma estrutura, eu consigo imputar, tipo, largura, profundidade, estou chutando, tá, gente? Eu não conheço nada de engenharia. Largura, profundidade, altura, aperta um botão e pum, ele mostra ali os materiais, a profundidade, tudo que eu preciso para poder fazer uma estrutura de um prédio, entendem? Eu não preciso mais daquele super engenheiro, talvez um engenheiro mais júnior, um engenheiro mais novo, e a mesma coisa acontece em todas as áreas. O computador ele veio justamente para ajudar a automatizar as coisas que nós já fazíamos, ou no papel, ou antigamente nas nossas calculadoras, né? Digitava, puxava a alavanquinha e ela fazia o cálculo, mas eu precisava da cabeça de uma pessoa para fazer, entenderam? Então, a programação é justamente isso, transportar regras para dentro de uma máquina para que eu possa reaproveitar essas regras de alguma forma, tá? Só imputando dados. Então, por exemplo, eu gostaria de calcular como que eu faço para fazer um bolo para 10.000 pessoas. Se eu tenho isso guardado dentro de um computador, eu não preciso fazer as contas. Eu posso simplesmente dizer, eu quero fazer um bolo para quantas pessoas? Para 10.000 pessoas. Quando eu aperto o Enter, o computador vai lá, faz o cálculo para mim e me mostra quanto que eu tenho que comprar de cada material. Entendeu? Então, assim, aquela pessoa que tinha conta de fazer o bolo na cabeça, não precisa mais estar junto comigo. Vamos seguir, que tem coisas mais legais aqui. Olha só, como que era antes do computador? Antes do computador não, né? Como que era antes da programação que nós conhecemos hoje? A programação antiga, quando os computadores foram criados, ela funcionava com assemblers. O que eram os assemblers? Os assemblers eram uma linguagem que se comunicava, ela existe até hoje, tá bom? Mas ela é menos utilizada. Mas ela se comunicava diretamente com o processador. O seu computador, dentro dele, tem um processador que nós chamamos ele de CPU. E os assemblers, cada fabricante criava comandos para que você pudesse comunicar diretamente com o processador, ou com a memória, por exemplo, ou com os periféricos, tipo impressora, ou portas seriais, etc. Qualquer coisa.
tá? Você precisava jogar comandos específicos. Aqui na tela, a gente está vendo um exemplo de assembler, por exemplo, que era utilizado para programar os computadores antes da década de 50, e a gente vai ver daqui a pouquinho por que antes da década de 50. Então, isso aqui, vocês concordam comigo que isso aqui era muito complicado, era muito difícil, era muito complexo isso aqui. Entendem? Isso daqui não era inclusivo. Isso aqui que a gente está vendo na tela não era inclusivo. Mas aí, a gente teve o que a gente chama aqui a mãe dos compiladores, que é a dona Grace Hopper. Ela tinha a ideia justamente de utilizar instruções em inglês para que o computador traduzisse o que você tinha escrito em inglês para a linguagem de máquina. Então, linguagem de máquina é essa que está aqui na tela, e a Grace achava que a gente deveria ter uma linguagem. Não foi fácil, as pessoas não aceitavam que isso seria possível, mas ela conseguiu. Em 1953, acho que foi isso, 1953, ela lançou um artigo sobre compiladores, ela lançou o primeiro compilador. Então, ela foi a pessoa que criou o primeiro compilador. Dona Grace Hopper, que foi um marco para a programação moderna, que é justamente você escrever em inglês o seu código e o compilador transformar esse código escrito em inglês em linguagem de máquina, que é mais ou menos essa que a gente viu no slide anterior. Então, graças a ela, nós tivemos a evolução. E ela foi, vamos dizer assim, a pessoa que possibilitou o surgimento de várias linguagens modernas naquela época, né? As linguagens mais modernas que deram origem às linguagens até hoje. Então, assim, graças a ela que nós conseguimos escrever instruções em inglês e traduzi-las para a linguagem de máquina. E aí sim, acabou que a informática passou a ser muito mais inclusiva. Olha só o que ela disse, ó. É mais fácil para muitas pessoas escreverem uma declaração em inglês do que utilizar símbolos. Então, eu decidi que processadores de dados deveriam conseguir escrever seus programas em inglês e que computadores traduziriam eles para o código de máquina. Entenderam? Então, assim, foi o primeiro passo para a gente poder chegar no que a gente tem hoje, tá bom? E quais são, hoje, depois da Dona Grace, chegando nos dias de hoje, o que nós temos como partes de um programa? Nós temos aqui, primeiro, o código-fonte. O código-fonte é um arquivo no formato texto que nós temos as instruções escritas em inglês, normalmente. Pode ser que existam linguagens em outro idioma, mas na maioria esmagadora é em inglês. E essas instruções em inglês são comandos para que o computador possa entender o que você quer fazer. Nós já vamos entender, mas é no código-fonte, no arquivo texto com código-fonte, que nós escrevemos o nosso programa. Esse programa pode ser compilado por um compilador igual a Dona Grace inventou, mas ele também pode ser interpretado. E a gente vai ver aqui as diferenças. O compilador, ele gera um arquivo binário. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ler o seu código-fonte, vai converter esse código-fonte em um arquivo binário. O interpretador, ele não converte o seu código-fonte em um arquivo binário. Ele é interpretado, como o próprio nome diz, no momento que você executa aquele programa. Vamos ver aqui alguns exemplos que a gente tem. Por exemplo, ó, linguagens compiladas. E aqui a gente já está falando das linguagens de programação. Porque nem todas as linguagens são iguais. Cada linguagem tem o seu jeito de programar. E aqui nós temos várias linguagens. As compiladas, ó, o Java, que é o objetivo desse curso, o .NET Framework, o C, que é uma das percursoras da programação moderna, o C++, o C Sharp, Core ou 5 ou 6, que saiu de dentro do .NET Framework e agora ele está ali sozinho como uma plataforma isolada. Nós temos o Objective-C para criar os aplicativos do iOS, né, do celular. Também temos o Golang, que é o Go, que é uma linguagem do Google, que nem vocês podem ver aqui, é a mais novinha de todas que está aqui, e é uma linguagem bem legal, compilada também. Então, normalmente as linguagens compiladas elas são mais rápidas. Por quê? Porque você está trabalhando com um arquivo binário. Você tem também aqui as interpretadas. Aqui embaixo, a gente já vê ó, HTML, CSS e JavaScript. Essas três sopas de letrinhas, a gente vai ver muita sopa de letrinha daqui para frente. HTML são as páginas da internet. A página da internet, quando a gente acessa um site, ele é interpretado.
E sabe quem que é que interpreta? É o seu navegador. O servidor de internet, normalmente, ele só manda o arquivo para o seu navegador que vai dizer o que é uma imagem, aqui é colorido, aqui não é colorido, isso é uma letra. O CSS, ele trabalha no estilo da página, então ele que diz que cor que fica, tamanho da fonte, e o JavaScript, ele automatiza a página. Nós temos também o Ruby, o Python, o PHP, que é uma das linguagens interpretadas mais antigas, uma das que fez mais sucesso, e nós temos o TypeScript, que é uma linguagem relativamente nova, utilizada nas aplicações web mais modernas. Tá? Então, bem legal. Então, aqui nós temos as linguagens compiladas e as linguagens interpretadas, e o Java, que é o foco desse treinamento, é uma linguagem compilada, e vocês vão ver várias coisas mais para frente, mas não se preocupem com isso agora. Vamos continuar, tá? Os sistemas operacionais, olha só que legal. Você já deve ter ouvido falar sobre exe. O executável, o exe. Mas você sabia que isso é um conceito do MS-DOS? O MS-DOS é um sistema operacional. O que é sistema operacional, gente? Sistema operacional é o sistema que permite que o seu computador funcione. Né? Essas janelas, esse gerenciamento, quando você aperta um menuzinho, o maiorzinho ali, o X para fechar, ele gerencia as suas janelas hoje em dia. Mas o MS-DOS, que é antigão, lá de trás, ele não tinha janela. Aquele prompt de comando que a gente viu aqui, ele inicialmente era aquilo ali, só o DOS era aquilo ali. Se você quiser, dá uma procurada na história da computação, que é bem legal, tá bom? Então, só que não sei se vocês sabem que esse conceito de exe é um conceito que foi o DOS que trouxe. Outros sistemas operacionais, eu não sei se vocês já viram esses outros sistemas, nós temos o Linux, que é um outro sistema operacional gratuito, que não é da Microsoft. Nós temos o macOS, que é da Apple, que vem nos computadores da Apple. E nós temos o Unix, que é basicamente um sistema operacional para servidores, que deu origem ao Linux. Tá? A forma de você interagir com ele é muito parecida com o Unix e com o Linux, tá bom? Mas esse conceito, como vocês podem ver na tela de exe, que seria o arquivo binário, foi criado pelo DOS, tá? E a DLL, que veio no Windows, a DLL são bibliotecas. E o que são bibliotecas? Como você pode imaginar, não necessariamente eu preciso de todas as partes do meu programa, escrever todas as partes do meu programa. Quando eu vou escrever um programa novo, eu utilizo programações feitas por outros programadores. E essas programações nós chamamos de bibliotecas ou APIs. Vocês vão ver APIs mais para frente num outro conceito. A ideia é parecida, mas aqui também são APIs, tá? Mas eu vou chamar ela de bibliotecas para não confundir com as APIs que nós usamos nos sistemas web. Mas não vou adiantar, vamos continuar aqui. Então, vamos supor, por exemplo, que você precise fazer uma comunicação via rede com outra máquina no seu programa. Você não precisa escrever o programa, como a gente diz, descer lá para escovar bit, para poder escrever essa comunicação, porque com certeza alguém já escreveu essa comunicação e ele disponibilizou uma biblioteca onde você só vai passar parâmetros e você já vai mandar receber arquivo, mandar texto via rede e tudo. Então isso são bibliotecas. E no Windows existem as DLLs, que são as bibliotecas mais comuns. No Java nós utilizamos as DLLs também, mas de outra forma. Na verdade é uma forma de interagir com as bibliotecas, mas as bibliotecas do Java são outras. A gente já vai ver, são os arquivos jars, mas nós não vamos falar dele agora. Nos outros sistemas operacionais que não são Windows, no Linux, no macOS e no Unix, nós não temos essa coisa normalmente de extensão. Nós temos algumas bibliotecas que são .so, mas nem todas são .so, tem .lib, ponto alguma coisa. E os executáveis normalmente não têm extensão. Normalmente eles têm uma propriedade que diz que eles são executáveis. Então, só para vocês não se confundirem e verem que em cada sistema operacional os arquivos binários eles são gerados de forma diferente. Mas tanto o executável quanto as bibliotecas, no caso do Windows a DLL, ou no caso do Windows, do Linux .so, todas elas são binárias. Então, elas são convertidas para aquele código em linguagem de máquina para o sistema operacional entender, tá bom? Uma outra programação interessante, que é legal você dar uma pesquisada, são as programações de scripts.
Essas programações de scripts elas vão te ajudar a entender o conceito de programação. E para que serve? No Windows nós temos os arquivos .bat. Vocês podem procurar arquivo.bat. Só escrever isso no Google que vocês vão ver várias informações. Ou o Bash Script no Linux ou no Mac. Vocês vão ver, não existem só esses tipos de script, mas esses são os mais famosos. E eles vão interagir com o prompt de comando. Lembra aquele terminal que a gente falou? Então, esse terminal você vai conseguir interagir. Esses scripts aqui, normalmente, eles são utilizados para que você possa interagir de certa forma, ou com uma manipulação de arquivos, ou pega um arquivo num lugar, copia para outro, pega uma configuração, coloca em outro lugar, ou em configurar o próprio sistema operacional. Porque utilizando o prompt de comando, você consegue fazer várias coisas. E não sei se você sabia, mas você consegue, por exemplo, parar a sua rede, iniciar um serviço, acessar uma outra máquina via rede, tudo isso utilizando o prompt de comando. E você pode automatizar várias coisas. Tipo, quero fazer um backup dos arquivos numa pasta e colocar no pendrive. Você pode fazer isso. Quero pegar os meus arquivos e colocar no FTP. Lembra que eu falei lá, protocolos HTTP, FTP, SSH. O FTP, por exemplo, é um protocolo de troca de arquivos. Pesquisem, que vocês vão ter mais conhecimento sobre isso. Então, com esses scripts aqui, você consegue, então, interagir com o seu sistema. E eles têm regras também. Você pode usar regras de comando, tipo if, while. Eu não vou entrar em detalhes agora, porque não é o momento, mas pesquisa que você vai ver que é uma programação bem básica e vai te ajudar com a lógica de programação. Tudo bem? Pessoal, para começar, essa foi a primeira aula, então espero realmente que você tenha gostado. Eu vou te dar uma dica. Você não pode chegar na próxima aula com dúvida. E caso você queira ser avisado, se você não se cadastrou ainda, se você quiser ser avisado da próxima aula, entra nesse link aqui, bit.ly/expertos-tech-aviso, ou captura esse QR Code que está na tela aí, para que você seja avisado toda vez que eu lançar uma aula nova, tá bom? Então é importante que vocês acessem aqui para serem avisados, porque nem sempre o YouTube avisa, e para que vocês não percam as próximas aulas. Outra coisa importante, não vai embora. Compartilha esse conteúdo com todo mundo que você puder, tá? Compartilha, porque é importante. É importante para o canal, eu gosto de compartilhar conteúdo. E se você achar que valeu a pena, que isso te ajudou, não se esquece de correr lá e ser um membro aqui do canal. Clica aqui embaixo na área de membros. Eu vou voltar na tela aqui como que você faz para entrar como membro. Já está na tela, então clica aqui para ser um membro. Você entra lá, seja membro no canal Expertos Tech no YouTube. E se você achar que o conteúdo está te ajudando e vale a pena você apoiar, é só escolher. Tem ali a classificação Júnior, Pleno, Sênior e Expert para pessoas que ficam 1 mês, 2 meses, 3 meses, para ter ali uma diferenciação quando você mandar mensagem no canal. E você também tem os ícones aqui, Java, Node, C#, TypeScript. Então, vê aí, você vai poder utilizar esses ícones. Só quem for membro consegue utilizar. E em breve, se tiver bastante membros aqui no canal, eu vou pensar em alguma coisa legal para a gente fazer só com os membros. Tudo bem? Pessoal, até a próxima aula. Não se esqueça de compartilhar. Não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. O que você achou, suas dúvidas e etc. Eu devo fazer uma aula Tira Dúvidas em breve. Então, deixa a sua dúvida que a gente vai levar para uma aula Tira Dúvidas ao vivo. Então, acompanhe o canal, que é muito importante. Eu vou deixar aqui no final um card para a próxima aula e para o playlist do treinamento do curso gratuito de Java. Um grande abraço e até a próxima. Espero que a próxima aula já venha. Tchau, tchau.